Olá, Direito Eleitoral nas redes no ar, com Bruno Franco, Ana Júlia Megueria e Elô Menezes. Quem aí quer saber quais são os principais tipos de crimes eleitorais? Hoje, separamos informações importantes para ajudar você, eleitor, a compreender melhor esse assunto e, se for o caso, também saber agir quando for preciso fazer uma denúncia. A palavra crime já diz tudo, né? E não pode ser coisa boa. E em período eleitoral, diversos crimes podem ser praticados por candidatos e também por eleitores. Ana Júlia, me diz aí o que diferencia um crime eleitoral de um crime comum. O que diferencia os crimes eleitorais dos crimes comuns, além dos fatos eles estarem previstos nas leis eleitorais, é a finalidade de atingir, de qualquer modo, o processo eleitoral. Então, a gente vai considerar, nesse caso, a intenção da pessoa que está cometendo aquele crime. Se a sua intenção é, de alguma forma, prejudicar as eleições, então isso seria considerado crime eleitoral. Um dos crimes eleitorais mais conhecidos em voga hoje em dia é o crime de disseminação de notícias falsas. E ele é considerado crime eleitoral a depender do seu conteúdo. Ele pode ser de 3 formas: calúnia, injúria ou difamação. Com a explosão dos casos de fake news nas eleições, e principalmente com a popularização das redes sociais, ocorre uma maior divulgação e maior difusão dessas notícias. Então, dessa forma, foi criado o artigo 326-A do Código Eleitoral. Esse artigo vai estabelecer que, se alguma pessoa der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa, que atribui a alguém a prática de um crime ou de ato infracional, quando você sabe que aquela pessoa acusada é inocente e o seu objetivo é justamente ter algum ganho eleitoral, isso então é a caracterização deste crime. Legal, Ana Júlia. E qual a punição para quem disseminar notícias falsas e de caráter duvidoso durante as eleições? A punição estabelecida tem pena de prisão de 2 até 8 anos, além também da previsão de multa, quando se acusar falsamente um candidato com o único objetivo de afetar a sua candidatura. Mas essa pena pode também ser elevada caso o caluniador ele haja no anonimato ou com um nome falso. E é importante manter em mente também que estará sujeito a essas mesmas penas alguém que, comprovadamente ciente da inocência do acusado e com a finalidade de divulgar ou de fazer propaganda de qualquer forma, atribuir esse fato falso. Realmente, esse tipo de crime é muito grave, já que notícias falsas são rapidamente compartilhadas e podem prejudicar muitas pessoas. Então, agora vamos falar um pouco mais sobre captação ilícita de sufrágio. Que crime é esse? A captação ilícita de sufrágio também é popularmente conhecida como compra de votos. E ela configura o crime de corrupção eleitoral, tanto para a pessoa que vai comprar o voto, quanto para a pessoa que vende o próprio voto. As maneiras mais comuns de compra de voto são dar, oferecer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro ou qualquer outro tipo de vantagem. Até mesmo, como a gente pode ver em alguns casos, doação de remédio, de alimento, de cesta básica, de roupas. Qualquer coisa nesse sentido que tenha algum valor para a pessoa que está comprando ou vendendo. Muito importante ficar atento a isso. E sobre a punição para esse crime, o que você me diz referente à lei? A punição para esse crime é de pena de reclusão de 1 a 4 anos e há também a previsão do pagamento de 5 a 15 dias multa. Importante também reafirmar que, se o autor do crime for um candidato, além de responder criminalmente, como a gente já citou, ele também responderá pelo ilícito eleitoral, que pode gerar até mesmo a cassação do seu registro ou do seu diploma, caso esse candidato seja eleito. E, além disso, tem outros crimes que podem ser cometidos no dia da eleição, não é, Elon? Sim, crimes, por exemplo, de tumultuar o processo de votação, impedir, embaraçar, de repente fazer alguma manifestação que impeça os eleitores de adentrar a zona eleitoral para exercer o seu direito ao voto. Esse tipo de crime pode ser punido com pena de 4 a 6 anos. Portanto, é muito grave impedir que alguém exerça o seu direito constitucionalmente garantido. Há outros crimes mais conhecidos, como o boca de urna, que é aquela propaganda eleitoral que a gente costuma ver nas ruas, e não é uma conduta lícita. Qualquer tipo de propaganda ou de induzimento, de sedução
do eleitor, de orientação do seu voto no dia da eleição, é uma conduta tipificada como crime pela lei. Nesse caso, a boca de urna é punida com pena de 6 meses a 1 ano. Há outros crimes, como a falsidade ideológica, utilizar um título eleitoral falso, punido com pena de até 5 anos, além de multa. Há ainda o transporte de eleitores e o oferecimento de refeições, e geralmente tem alguma ligação com a compra de voto que a Ana Júlia falou. Políticos que, em troca do voto do eleitor, oferecem refeições ou transporte, estão cometendo crime. E pela lei, isso é punível com pena de 4 a 6 anos. Ocorrendo quaisquer dessas condutas, como crime, é dever cívico do cidadão denunciá-los ao Ministério Público, à polícia, ou até mesmo se dirigindo à zona eleitoral e formalizando uma denúncia. Esses órgãos são responsáveis pela fiscalização da eleição no dia e responsáveis pelo processamento e investigação, mas não podemos esquecer que o eleitor, o cidadão, tem o dever moral de participar disso, denunciando aqueles que praticam tais condutas. Muito interessante essas suas informações, Elon. Outro assunto que causa muita dúvida entre as pessoas é a questão do julgamento em primeira instância dos crimes eleitorais. Conta aí pra gente. A primeira instância, que é formada por juízes estaduais que são deslocados para exercer funções na justiça eleitoral, são responsáveis pelo processamento dessas demandas, diferentemente do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais. Cada um tem uma jurisdição, tem uma atuação diferenciada, a depender de quem esteja sendo processado. A primeira instância é responsável pelo processamento e julgamento das demandas que envolvam candidatos que não tenham prerrogativa de foro, candidatos ou políticos, né? A competência para julgar as demais demandas será do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral, a depender das pessoas envolvidas. Então, a depender do caso, essas pessoas serão julgadas pelos tribunais. Não havendo essa situação, as demais demandas serão julgadas pela primeira instância. Chega ao fim mais um Direito Eleitoral nas redes. Nos siga no Instagram, no podcast, no YouTube. Compartilhe com seus amigos e não esqueça de dar um like no vídeo. E até a próxima!